Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esportes.com especial de sexta-feira. Comigo aqui no estúdio, Daniel Roth. Tudo bem, Daniel? Olá, Camila. Olá, pessoal de casa. Muito bom participar de mais do Esportes.com. Hoje, obviamente, vamos falar da rodada 31 do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras lá em Araraquara e o Atlético enfrenta o Fluminense, mais ou menos uma decisão do Campeonato Brasileiro aqui no Independência, né? E também a derrota do Sada Cruzeiro para o Trentino por 3-0 lá em Doha, na final do Mundial de Clubes. Vamos começar falando do Cruzeiro, Daniel? Vamos sim. Se você quiser, internauta, participar conosco aqui, basta acessar o portal Tempo Online e enviar a sua pergunta, ou também pelo Twitter, @super_FC. O Cruzeiro tem uma parada complicada amanhã lá em Araraquara, tá, gente? O jogo é na Fonte Luminosa. Lá em Araraquara, às 18h30, contra o Palmeiras. O Palmeiras, que briga para não ser rebaixado, foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores, mas pode amargar sua segunda queda nessa história bonita que o Palmeiras tem, né? O que você acha desse jogo, Daniel? Olha, Cabido, pro Cruzeiro, digamos assim, acho que depois que o Cruzeiro alcançou esses 43 pontos, que não deve mais cair, muito difícil vai o pessoal da zona de rebaixamento chegar, o campeonato meio que acabou, assim, porque a equipe já não tem mais chances remotas de chegar na Libertadores, está a 12 pontos do São Paulo, que é o quarto lugar, e também acho que caía, como eu disse, não tem mais quase chance nenhuma. Então, para o Cruzeiro, esse jogo vai ser um divisor de águas para ver, por exemplo, quem pode ficar para o ano que vem, já vai começar a pensar mais ou menos o trabalho de 2013. Acho que a partir de agora, não sei se você concorda comigo, mas o Cruzeiro vai ter um trabalho mais de ver o que desse grupo serve e o que não serve para o ano que vem. Acho que o brasileiro vai ficar mesmo em segundo plano, porque o objetivo o clube não tem mais nenhum. E, inclusive, ontem, o Alexandre Matos, em entrevistas à Rádio Esportes FM, falou que o Celso Roth ainda não foi descartado, né? E isso é um problemão, né? Para a torcida do Cruzeiro, que obviamente gostaria de ter um treinador mais à altura do clube, mas o Celso Roth está aí, Daniel. Eu acho que eu sou um pouco suspeito para falar do trabalho do Celso Roth. A gente, nas conversas de redações, na redação que a gente às vezes tem esse assunto chegar à tona, porque, na minha opinião, o Celso Roth faz um trabalho, digamos assim, satisfatório. A torcida critica muito ele por algumas opções, principalmente no meio de campo, invenções de jogadores que falam que são protegidos, William Magrão, Tinga, mas para mim, no aspecto geral, o trabalho do Celso Roth é muito bom. Acho que o Cruzeiro não tem um time para estar brigando acima de onde ele está, não tem um time para brigar por título, longe disso. Libertadores seria um pouco utopia falar que o Cruzeiro tem força para isso. Então a torcida tem um pouco de, digamos assim, preconceito com o Celso Roth, talvez pelo passado dele, enfim. Eu acho que o Roth faz um trabalho muito bom. O time do Cruzeiro não está, digamos assim, não está abaixo de algum outro time que seja mais fraco. Por exemplo, a gente vê aqui na tabela quem está acima do Cruzeiro: Fluminense, Atlético, Grêmio, São Paulo, Vasco, Inter e Botafogo. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que todos esses têm mais elencos, mais peças, mais qualidade mesmo que o Cruzeiro para estar em cima. Talvez o Botafogo não. Mas aí o Botafogo que está com 44 pontos. É um ponto a mais. É um ponto a mais, não é nada muito isso. Né? Só para fechar aqui, claro. O Cruzeiro está na frente do Corinthians, que querendo ou não é o campeão da Libertadores, se está jogando a sério ou não o brasileiro é problema deles. Está na frente do Corinthians, está na frente do Santos, que tem o Neymar, que tem um time arrumadinho. Está na frente, por exemplo, do Flamengo, que vem mal das pernas, mas o Flamengo é um time forte, um time grande. E quem está acima, realmente, eu acho que o Cruzeiro não tem mais capacidades de passar. Eu acho que, no geral, o trabalho do Roth é satisfatório, muito bom. O que eu acho nessa situação aí do Cruzeiro, você, Daniel, respondeu a pergunta do Luiz aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Luiz, pela sua participação. A questão do Roth no Cruzeiro é mais ou menos essa que o Daniel explicou, né? É um futebol mediano, para não falar outra coisa, mas a gente analisa o material humano que o Cruzeiro tem, é fraco. O Cruzeiro está se encaixando agora porque o Martinútil veio, estava fora de combate devido a uma lesão óssea que ele tem na perna, voltou, jogou o futebol que a gente já sabia que ele tinha desde a época do Peñarol, e o time começou a render mais. É só por causa disso que o Cruzeiro também está jogando mais bola em relação às últimas rodadas que ele participou, né? Agora, nesse retrospecto diante do Palmeiras, é um jogo complicado, é um confronto difícil. O Palmeiras vai jogar a vida praticamente contra o Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro ainda tem esse papo, né, Daniel? Falando, o Montijo já falou que o Cruzeiro ainda sonha com a Taça Libertadores, outros jogadores já declararam que existe essa possibilidade ainda, mas
Eu acreditaria numa chance remota de Libertadores se o São Paulo não tivesse vencido ontem, né? Como ele venceu, botou 12 de frente, é muito difícil. E ainda tem a história da Copa Sul-Americana, que com certeza não, né? Mas se tudo correr como a gente espera, dentro da normalidade do futebol hoje brasileiro em relação ao sul-americano, vai acabar um time brasileiro faturando mais um título continental, né? Então não dá pra gente colocar o Cruzeiro como pleiteando uma vaga à Copa Libertadores, né? O Cruzeiro tem problemas, né, Daniel? O Montijo não joga, mas quem não joga? O Wellington Paulista também está fora, não sei se isso é um problema, né, na atual condição do ataque do Cruzeiro, mas você lembrou muito bem que o Martinútil tá vindo, fazendo um começo de passagem pelo Cruzeiro muito bom. Contra o Corinthians, ele deu uma nova dinâmica para o ataque do Cruzeiro, não só contra o Corinthians. Sim. Ele está abrindo espaços para quem vem de trás, ele puxa a marcação para o lado do campo, ele faz aquela jogada de linha de fundo que o Cruzeiro há muito tempo não fazia. O segundo gol do Cruzeiro contra o Corinthians foi uma tabela dele, não esqueci agora, se não me engano, com o Souza. Foi uma tabela na entrada da área que ele fez, que assim, há muito tempo eu não vi o Cruzeiro fazer uma coisa igual. Finalização com categoria na saída do Cássio. Ele é um jogador que deu, igual eu falei, deu uma nova dinâmica, deu um novo padrão para o time do Cruzeiro. E é engraçado que o Cruzeiro é um time que se propõe desde o começo do campeonato a jogar fechado, a jogar fechando os espaços, saindo no contra-ataque, e não tinha um jogador em velocidade igual tem agora o Martinútil. Tinha o Alisson, que não está bem, o Fabinho, que se machucou, não joga desde a 19ª rodada, e agora, finalmente, o Cruzeiro tem essa peça lá na frente, que combinou muito bem com o Anselmo Ramon, que digamos assim, talvez não seja o atacante dos sonhos da torcida do Cruzeiro, que tem Borges, e não é mesmo, não pode ser, né, pela grandeza do Cruzeiro, mas combinou muito bem a dupla ali do Martinútil com o Anselmo Ramon. Agora, é interessante a gente ressaltar que com essa saída do Alex, né, do Fenerbahçe indo para o Curitiba, a torcida do Cruzeiro meio que... Aliás, eu acho o seguinte com relação a esse negócio do Alex. Talvez, você torcedor do Cruzeiro, talvez não vai gostar do que eu vou falar agora. Mas o Alex talvez não seria o jogador que o Cruzeiro necessitasse agora, né? Você olha o plantel do Cruzeiro, o Cruzeiro já tem 2 armadores no time que são... Não vou falar que eles são excelentes, porque a gente sabe que tanto o Montijo quanto o Martinúcio não são craques, são bons jogadores, né? São jogadores que resolvem o problema do Cruzeiro atual. Agora, gastar a grana que é gastar com o Alex, você pode tentar ir trazer um atacante de peso, ou um lateral com um renome maior, ou mais um zagueiro. Então, eu não sei se a perda do Alex foi tão prejudicial assim ao time. Não sei se você acha isso também. Assim, é difícil falar que o Alex não ia encaixar no time, porque um jogador da qualidade dele se encaixa facilmente em qualquer equipe do mundo. Estava jogando bem na Turquia, que é um campeonato que tem um certo nível na Europa, enfim. Acho que o que está na cabeça do torcedor do Cruzeiro é o seguinte: o Cruzeiro fez todo um esforço, toda uma mobilização para conseguir levantar o dinheiro para contratar o Alex. Disse que conseguiu. E agora? O Alex não vem, esse dinheiro foi mobilizado. O Cruzeiro vai conseguir manter esses parceiros para, por exemplo, tentar trazer um lateral direito, um lateral esquerdo, mais um volante, um atacante que defina. Então, acho que a torcida deve estar se perguntando isso. Não trouxemos o Alex. E agora? O que nós vamos fazer com esse investimento, digamos assim, esse investimento em potencial que o Cruzeiro tem, esse as na manga, né? E é interessante que a gente lembra um pouco desse histórico do Cruzeiro ao longo da temporada com relação a contratações de camisa 10. O Riquelme também foi um sonho, né? O Riquelme chegou a quase assinar com o Cruzeiro, não assinou, e o Alex ele fez exatamente a mesma coisa que o argentino Riquelme fez, né? O legal é que o Alexandre Matos, eu acho que ele tirou a diretoria do Cruzeiro de uma certa inércia que tinha desde a época do Dimas. O Cruzeiro com o Dimas fazia negócios de oportunidade, era um jogador que ficava sem clube ali, um empréstimozinho aqui, aí precisava de uma posição, buscava qualquer um no mercado, e não é bem assim, tem que ter todo um planejamento. O Alexandre Matos está dando essa cara nova para a diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro está, digamos assim, está batendo o peito, dizendo, pô, sou grande, tenho que lutar por jogadores de nível e tudo mais. Pô, trouxe o Alex Silva, trouxe o Tinga, trouxe o Souza, são jogadores que têm lá a sua idade avançada, mas são bons jogadores, são jogadores que jogariam em qualquer time do Brasil. Tentou o Alex, está tentando essa revelação da Série B, o Luca, que inclusive machucou hoje, né? Machucou. Vai ficar 6 meses fora dos gramados, talvez até o Cruzeiro. Talvez até o Cruzeiro desista por isso.
Mas o legal é que o Alexandre Matos deu essa nova cara para a diretoria do Cruzeiro. Parece que ele assumiu o papel que o Cruzeiro tem que assumir mesmo, de time grande, que tem que entrar para brigar por grandes contratações. E para isso tem que ter dinheiro, né? E para isso tem que ter dinheiro, é o fundamental. Aí é que a coisa vai apertar um pouco lá na toca da raposa. A Lilian de Contagem pergunta o seguinte: desta vez o Cruzeiro vai tentar ganhar ou vai comprar o jogo de novo? Lilian, sinceramente eu não entendi sua pergunta, viu? Eu não sei se você está voltando àquela história chata lá do Atlético, Cruzeiro e Atlético no final do ano passado, e que existe essa conspiração, né, Daniel, de que o Cruzeiro comprou o jogo. Essa teoria aí. Essa teoria que não dá para entender. Bom, então vamos já falando do Atlético, Daniel. Vamos o lá. Atlético pega o Fluminense às 4 da tarde, lá no Independência. A torcida do Atlético praticamente já esgotou os ingressos, já não tem ingresso para quase nada lá no Independência. E é um jogo de vida ou morte, né? Porque se o Galo perde para o Fluminense, o campeonato já era. Se empata, na minha opinião, também adeus campeonato brasileiro. Mas se ganha, dá moral, né? Se dá moral e vão restar 6 rodadas e 6 pontos para tirar. Pessoalmente, eu acho que o campeonato já está decidido. Acho muito difícil que o Atlético consiga tirar 9 pontos em 7 rodadas, mesmo tendo esse confronto direto. Mas e entre isso que você falou, se o Atlético ganha no domingo e precisa ganhar, o único resultado que interessa é a vitória, diminui para 6 pontos em 6 jogos. Ainda é muito complicado. Mas entra essa questão do time ficar um pouco mais confiante, de tentar jogar a pressão para o lado de lá do Fluminense. Por exemplo, o Fluminense perdeu 2 vezes no campeonato. Vai ser uma terceira derrota, tem que ver como é que o time de lá vai aceitar esse possível resultado. Apesar de que tem jogadores experientes, tem o Fred, tem o Deco, tem o Sobis, Thiago Neves. Não é um time qualquer. Não é mesmo. Mas o Atlético, se quiser continuar sonhando com o título, não tem empate, não tem derrota. É só vencer. E aí, talvez a briga esquente nas últimas 6 rodadas. Talvez, né? Talvez. O problema é esse, o Atlético hoje em dia não depende mais somente dele. Ficou uma situação muito complicada, né? Mas o Atlético tem o retorno de Hever, perdeu o Rafael Marques devido àqueles incidentes que aconteceram na Vila Belmiro, da pancada que ele sofreu, né? Da pancada, eu não sei se ele tomou uma ombrada, uma cabeçada, só sei que ele ficou... Pareceu que a cabeça do Leonardo Silva bateu meio que no rosto dele, assim, cheio, né? Aí ele ficou desmaiado mesmo, aí foi um negócio assustador, os atleticanos ficaram desesperados. E é engraçado que no lance do gol do Atlético aconteceu esse lance, né? Então, teve até alguns cruzeirenses que questionaram, porque o Atlético não fez o fair play com o próprio time. Pô, mas o time de ataque nem viu. E na hora também não tem como saber o que é um lance acontece, de qual gravidade. Que é o perigo e tal. Mas o que eu acho é que o Atlético tem uma parada tortíssima. O Fluminense é um dos melhores times do campeonato. Quer dizer, ele é o melhor time do campeonato hoje, né? Como o Daniel falou, só da chegada do Thiago Neves e do Wellington Nem já dá outra estrutura para o time. É impressionante como esse Wellington Nem joga bola. Já foi considerado revelação do Campeonato Brasileiro ano passado. Amadureceu esse ano. E não vamos falar do Fred, não, né? A gente nem precisa falar do Fred. Né? Artilheiro do campeonato, matador nato, a gente nem precisa tem falar estrela. Do Fred. Então, o Atlético tem que tomar muito cuidado com o Fluminense. É um time que, por exemplo, vamos escalar o Fluminense do meio de campo para frente. Ele não vai ter o Jean, que é o volante que está suspenso, vai entrar Edinho, provavelmente o Diguinho, Deco, Thiago Neves, Fred e Wellington Nem. Quem deseja você queria no seu time, Cabido? Acho que todos. Todos, né? É um time muito bom mesmo, tem qualidade de sobra. E o Atlético vai ter problema principalmente porque está um pouco, digamos assim, a situação do Atlético não é boa em questão de lesão e tudo mais. O Leonardo Silva teve essa torção antes do jogo do Santos, jogou, a gente não sabe em qual estado. O Rafael Marques está fora, o Hever está voltando de uma lesão também, de uma suspensão e de uma lesão, né? A gente não sabe se o Richarlison vai ter que jogar na zaga, caso o Hever não tenha condição. Olha, a situação ali na defesa do Atlético é tensa. Está complicado. É complicada mesmo. A gente tem tabela e rodadas para a gente mostrar aí. Vamos dar um tempo ali para o Fausto e para o Sidão. Não, eles já foram ágeis na situação ali. Essa é a classificação do campeonato. O Fluminense tem 69, o Atlético tem 60, o Grêmio tem 58. O São Paulo tem 55, o Vasco 50, já ficou distante. O G4 já distanciou muito em relação ao bloco de baixo. O Cruzeiro ontem caiu uma posição, né? Ele é o 8º colocado, tem 43 pontos. Lembrando que o Cruzeiro estava em 11º antes de começar a rodada. E virando a página, vamos já direto na zona de rebaixamento. O Sport tem 30 pontos,
O Palmeiras 29, adversário do Cruzeiro, Figueirense 28 e o Atlético Goianiense tem 23. O interessante é lembrar que o Bahia já tem 5 pontos de vantagem em relação ao Sport, né? E o Flamengo tem 7. Então a situação ali da turma de baixo é realmente complicadíssima, né? Demoraram muito para reagir. Nossa, demais da conta. Aí não vai ter muito jeito, não. Vamos lá para as rodadas, para os jogos? Tá aí a 32ª rodada, que começa amanhã, Corinthians e Bahia, um jogo que o Bahia, para ele é campeonato do mundo, né? Enquanto para o Corinthians é um amistoso. Palmeiras e Cruzeiro, a mesma coisa, só que a vida do Palmeiras está em jogo. Grêmio e Curitiba, o Grêmio precisa vencer para tentar encostar de novo no... Encostar não, né? Chegar um pouco mais próximo na liderança do campeonato. Aí os jogos de domingo, o Náutico pega a Portuguesa, o Galo pega o Fluminense, o Flamengo pega o São Paulo, um bom clássico e vale para os dois, né? Porque o Flamengo quer se livrar de vez da situação de rebaixamento, enquanto o São Paulo quer marcar ainda mais seu território no G4. Ponte Preta e Santos, Atlético Goianiense e Sport. Tá aí jogos do dia 24, Vasco Internacional, o Vasco cada vez mais longe, distante do G4, com a mesma situação do Internacional, e o Figueirense encara o Botafogo lá no Orlando Scarpelli. Cabido, a gente está falando aqui do Atlético que precisa ganhar para manter acesa a chama, né, da esperança pelo título, mas é legal a gente dar uma olhadinha na tabela e ver também, vamos supor, a situação pode, o Atlético precisa ganhar até para a situação não complicar em relação à Libertadores. Uma eventual derrota do Atlético, o São Paulo, que tem 55 pontos, vencendo o jogo, que é no mesmo dia, no mesmo horário que o jogo do Atlético, o jogo contra o Flamengo, chega a 59, 58. E aí já embola. E o Grêmio também pode passar o Atlético nessa rodada. Então, assim, até a gente falando que o Atlético não tá... A vida do Atlético não está fácil em relação ao título, mas mesmo se o título não vier, e a chance de vir é pequena, ele tem que ganhar esse jogo contra o Fluminense para ficar mais tranquilo em relação ao Libertadores, que, vamos combinar, para o torcedor atleticano, para o clube, vai ser um grande avanço em relação às últimas temporadas. Né? Resta saber onde o Atlético irá jogar Libertadores. Né? Tem isso. Ainda tem isso. Já que, se você não sabe, tá, a cláusula de exclusividade do Independência, ela realmente existe. O Atlético vai ter que jogar praticamente todos os seus jogos no Independência, enquanto o Mineirão está lá bonitinho, novinho, zerado, paga a multa no Independência para poder jogar lá no Mineirão. Então, fechamos com o Campeonato Brasileiro. Vamos para o vôlei, Daniel? Vamos falar do vôlei, essa partida complicada que o Sada Cruzeiro teve hoje, né? Hoje o Sada Cruzeiro não conseguiu repetir a atuação que teve contra o Trentino há 3 dias atrás. Perdeu por 3-0, tomou um vareio nos primeiros 2 sets principalmente. E no terceiro set, um jogo que a gente já esperava de equilíbrio, mas deu Trentino, campeão do mundo pela 4ª vez consecutiva. Não dá para falar que também foi um resultado inesperado, né, Daniel? Não dá para falar que foi um resultado inesperado, pelo que você falou. O Trentino era o atual tricampeão mundial, chegou pela 4ª vez seguida no Mundial e levou o 4º título seguido. É uma equipe muito, muito forte, é uma equipe que disputa provavelmente a liga mais forte de vôlei do mundo, que é o Campeonato Italiano. Tem poloneses, tem búlgaros, tem tchecos, tem italianos, tem um levantador brasileiro, o Rafa Oliveira, que é muito bom. Uma seleção mundial que esse time. Foi eleito o melhor jogador da final e que ninguém no Brasil conhecia, né? Acho que grande parte do público brasileiro, que acompanha ou não o voleibol, desconhecia o Rafa Oliveira, que é um jogador que mostrou muita qualidade. O Sada, o jogo a gente acompanhou aqui na redação, o Sada começou desligado, equilibrou o jogo no primeiro set até o primeiro tempo técnico, e depois, na hora que voltou do primeiro tempo técnico, o Trentino abriu 4 pontos, foi administrando, o Sada errando muito, não conseguia encaixar o saque direito, facilitando demais a recepção do outro time. Em compensação, o Trentino estava encaixando o saque, complicando muito, muito, muito a vida do William, que nunca recebeu o passe na mão. O Sada cometeu muitos erros. A gente tem alguns números da matéria, que a gente fez até uma matéria sobre isso para o Super FC. O fundamento que mais complicou o Sada nessa final foi o bloqueio. Principalmente nos 2 primeiros sets, o Sada não conseguia virar com facilidade seus pontos e o Trentino estava virando com muita folga. No total, o Trentino fez 11 pontos de bloqueio em todo o jogo, o Sada fez apenas 3. É praticamente meio set, né? É meio set. E o legal de ver, lógico, é um número bruto, mas no total de pontuação das equipes no jogo, ficou 79-60. Você tem aí 8 pontos de diferença só de bloqueio, ou seja,
Faz diferença. Faz muita diferença. O bloqueio fez muita diferença. Hoje o Sada não conseguiu encaixar isso. As parciais dos primeiros 2 sets foram assustadoras, né? Foi 25-18 e 25-15. A gente não esperava realmente essa atuação de cara, mas é aquilo que a gente já tinha conversado, né? O voleibol hoje, como o futebol, é um esporte hoje globalizado, né? A gente pega o Trentino tá pro futebol, tá pro voleibol hoje, como o Barcelona tá pro futebol. Mais ou menos. Tem os melhores, né? Tem um timaço de voleibol, é uma seleção do mundo num time só. E é o atual campeão italiano, como você disse, talvez seja a liga mais importante do mundo hoje, a mais forte do mundo hoje. Claro, rivaliza com a Superliga, mas o campeonato italiano ainda tem uma diferença, né, Daniel, em relação a essa globalização, né? Aqui no Brasil tem alguns norte-americanos, alguns cubanos, mas não tem europeu, né? Isso. Tem um ou outro europeu, tinha o Filipe no Minas, que são inclusive pouquíssimos. Agora, isso que você falando dos jogadores, por exemplo, hoje quem fez a diferença foi o John Stocker e o Kaziski. Kaziski a gente ouviu falar muito dele, búlgaro, nas Olimpíadas. Os dois fizeram 17 pontos. Isso aí, 17 pontos de cada um, é quase um set que cada um deu pro Trentino. E o melhor jogador do campeonato foi o melhor jogador do campeonato foi o nosso querido Osmani João Torena, também do Trentino. Do Trentino, um jogador aliás, aproveitando a deixa, o Sada não levou o título, mas foi o time mais premiado nos aspectos individuais. O Serginho levou como melhor líbero e teve a melhor recepção do torneio. O William foi o melhor levantador e o Wallace teve o melhor saque. O Trentino teve 2 jogadores premiados. O Juan Torena foi o melhor jogador e o Biraleri, é isso mesmo, bloqueador, foi o melhor bloqueador do campeonato. Ainda teve o Atanasevich, do Belchatol, que é o time que o Sada ganhou na semifinal, ele foi o melhor atacante. Então a gente vê que isso mostra, Gabi, o tanto que o Sada fez uma boa competição. Só na final mesmo que a situação desandou. Na verdade, a grande partida do Sada aconteceu na derrota para o Trentino, né? Talvez nem a vitória ontem diante do time polonês foi até uma vitória esperada. O Sada Cruzeiro realmente é mais time que o... Eu não vou falar o nome do time aqui, eu não vou arriscar o nome do time aqui porque a gente vai errar. Belchatol? Brechatol. Belchatol. Você não sabe se está certo. Tá aqui, ó, tá escrito. Brechatol. Belchatol. Jogou bem, muito bem, mas a gente sabe da diferença técnica entre o Brechatol e o Trentino, né? O Trentino, como a gente já falou, é um timaço de voleibol. Se você quiser ver o Trentino em ação, basta colocar no Campeonato Italiano. Uma das TVs pagas aqui do Brasil tem os direitos desse jogo, desse campeonato. Veja, porque realmente, se você gosta de voleibol, vale a pena ver. Agora, o de positivo que eu vi nesse time do Sada Cruzeiro foi o Leal, né? O cubano, que não chegou a jogar aqui em Belo Horizonte ainda, ele já estreou direto lá no Mundial de Clubes, e foi uma boa solução ali para o Marcelo Mendes, né? Mostrou... O importante da chegada do Leal talvez nem tanto para esse Mundial, que ele chegou frio, não estava tão entrosado com a equipe, mas para a sequência, para a Superliga, que começa agora em novembro, ele vai ser uma peça fundamental. Especialmente hoje, ele não foi tão bem, não marcou nenhum ponto. Ele e o Sanches, o outro cubano, fez só um também. Os cubanos não foram bem hoje. Mas eu acho legal pro Sada, né, vendo para o futuro essa derrota, talvez seja uma espécie de amadurecimento do time, que vai vir de novo como favorito na Superliga, ganhando a Superliga 2012, 2013, tem de novo o Sul-Americano, e ano que vem pode estar novamente no Mundial. E é lógico, lembrando que o que faz prevalecer esse time ser tão vencedor do jeito que é o conjunto, né? Exatamente. Você não vê nenhum jogador... Óbvio, tem o Wallace. O Wallace hoje talvez seja o melhor jogador do brasileiro em atividade. Mas não é um time que prevalece pelo aspecto individual, mas sim pelo aspecto... Não depende de ninguém, né? Ninguém. O conjunto do time realmente deixa muita gente com inveja aí, né? E, obviamente, como o Daniel falou, é o favorito para ganhar a Superliga, na minha opinião. E... caso não aconteça outra coisa, deve fazer uma boa campanha logo de cara aí. Só fechando aqui, o Wallace fez 12 pontos na partida de hoje. Foi o maior pontuador do Sada, mostrando realmente que ele é digamos assim, o principal nome desse time do Sada Cruzeiro. E lembrando que mais cedo o Solis Osasco venceu o time do Azerbaijão, né? Isso. O time eu não vou também arriscar o nome do time do Azerbaijão. Não, aqui, tá na mão aqui, ó. Tá fácil? É o
Ih, peraí, já Não tá saiu. tão fácil. Não tá tão fácil assim. Mas ganhou, faturou o título mundial pela primeira vez na sua história e dominando, né? A Jaqueline, mais uma vez, eleita uma das melhores do campeonato, jogando demais, já foi campeã olímpica agora, e esse time do Osasco tem muito a mostrar aí para o nosso Brasil a força desse time, né? É o Rabita Baku, do Azerbaijão. Baku, do Azerbaijão. Lembrando que a gente não esperava essa final, né? A gente talvez esperava uma final entre Solis e Fenerbahçe, só que o Fenerbahçe, sim, o time do Alex que veio e tal, também tem o time de voleibol, estava contando com a Mari e também com a Paula Pequeno, mas caiu para esse time, caiu na verdade para o Osasco Não, foi pro time do outro, Azerbaijão. foi pro Rabita. A gente não esperava isso, a gente esperava uma final entre turcas e brasileiras. O legal, no caso do Fenerbahçe, é aquela história, mais ou menos igual o Trentino. É um time turco, mas que quase não tem nenhuma turca. Não, né? não tem. Na linha de rotação deles, inicial, não tem turca. Não tem nenhuma. O legal, acho que esse Mundial mostrou muito o retrato do voleibol brasileiro hoje em dia. As meninas com muita folga, jogando muito. O time do Osasco passeou no Mundial realmente. Igual as meninas já tinham feito uma bela campanha nas Olimpíadas de Londres, e o masculino oscilando muito, né? Acho que acompanhou um pouco a tendência da seleção brasileira, que nas Olimpíadas de Londres ficou com a prata também, ficou com o vice-campeonato. Mas é isso aí, na próxima talvez dê para o Sada, ou dê para o Minas, ou dê para qualquer clube brasileiro que vá lá tentar tirar essa hegemonia do nosso glorioso Trentino Voleibol. Então é isso, Daniel, acho que já passamos uma geral aqui nos esportes, né? Vamos torcer aí também para o América, que joga amanhã, Cruzeiro e Atlético também, e, obviamente, ver o que vai acontecer aí nessa decisão de Campeonato Brasileiro. Um abraço para você. Valeu, muito bom estar Cabido. aqui. Abraço para todo mundo aí de casa. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer também ao Sidão e ao Fausto pela ajuda de sempre aqui. Um abraço e até lá.